Mais uma aula do seu curso de Segurança da Informação. Eu sou Alfredo Júnior e sou seu professor. E hoje a gente vai falar de como bloquear sites através do arquivo hosts que tem no Windows. Talvez você nem saiba que esse arquivo existe, mas ele tá lá. Na última aula, a gente falou sobre farming, spear phishing e phishing. A gente falou que o farming permite que você altere o DNS para direcionar. Na hora que você digita, por exemplo, youtube.com, ao invés de ir para o youtube.com, vai para o site fulaninho.com.br ou vai para um site falso do próprio YouTube. Com base nisso, hoje eu já falei que o curso vai ter algumas coisas práticas e hoje é a nossa primeira parte prática do nosso curso, que é o seguinte: a gente vai usar esse arquivo host para poder bloquear acessos, vendo como é que dá para alterar o DNS de forma que eu consiga bloquear site e fazer com que as pessoas que utilizam o computador não consigam acessar mais ele. Vamos lá, estou com o meu computador aberto aqui e a gente tem que, primeiro de tudo, entender o que é o arquivo hosts. O arquivo hosts é o seguinte: o DNS, se você não lembra, é aquele protocolo que ele faz associação de IP para nome e de nome para IP. Toda vez que você digita um site no seu computador, ele automaticamente verifica o arquivo hosts. Se ele não encontrar o caminho para chegar nesse site no arquivo hosts, aí ele procura o DNS da sua casa ou da rede onde você está, que no caso, se você está fazendo essa aula, está assistindo essa aula de casa, esse DNS é o seu roteador, o seu modem. Você digitou google.com, seu navegador vai falar com o arquivo hosts, vai ver se ele acha como chegar no Google. Se ele não achar, ele vai falar com o DNS da tua casa, que é o seu modem. Então, o arquivo hosts, ele basicamente serve para isso. Só que é o seguinte, a gente tem que achar ele para poder configurar. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o caminho aqui, ó, vou abrir o meu computador, a gente vai lá, este computador, C2 pontos, eu vou entrar na pasta Windows, que o pessoal tem medo de entrar, ó, tá aqui. Vamos descer até a pasta System32, que tá aqui. Dentro da pasta System32, a gente vai procurar aqui a pasta Drivers. Dentro da pasta Drivers, a gente vai procurar a pasta etc. E aqui na pasta etc eu tenho o arquivo hosts. Ele está aqui, lindo, de bonito ali. Esse arquivo host, então, é basicamente um DNS local para poder funcionar. Agora que a gente já sabe onde esse arquivo está, a gente vai abrir um programa especial para poder editar ele. Um programa assim, muito difícil, você tem que baixar na internet, às vezes precisa pagar, que é um programa chamado Bloco de Notas. Então, ó, janelinha do Windows, você digita Notepad. Só que é o seguinte, esse bloco de notas é brincadeira, tá, gente? Não precisa pagar pelo bloco de notas não, tá? Esse bloco de notas eu não posso abrir ele normalmente. Para eu poder alterar esse arquivo hosts, eu tenho que abrir o bloco de notas com permissão de administrador. Senão eu até consigo abrir o hosts, porém eu não consigo alterar, porque na hora que eu vou salvar eu não consigo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai realmente iniciar, vai digitar Notepad, vai clicar com o botão direito em cima dele, executar como administrador, que aí eu vou poder configurar e mexer nele. Ele pergunta se eu quero realmente executar como administrador e dá uma olhada no seguinte: esse arquivo hosts aqui, ele está dizendo só que é arquivo. Ele não está com uma extensão, dizendo assim, olha, é um arquivo do Word, um arquivo do Excel, é um arquivo de texto. Ele é só um arquivo. E como ele é um arquivo do sistema, se a gente quiser alterar ele, a gente pode alterar ele usando o bloco de notas, assim como vários arquivos do sistema, vários arquivos de jogos. Às vezes você consegue alterar o conteúdo ou parte do jogo, dependendo da linguagem usada no jogo, dependendo da versão do jogo, né, se é mais antiga ou mais nova, você consegue, através do bloco de nota, alterar funções no jogo. Então aqui, a gente não consegue abrir esse arquivo hosts, ó. Ele dá esse erro aqui, ele fala assim, olha, não tem nenhum programa para abrir ele. Se eu tentar abrir ele por aqui, eu posso até escolher o bloco de notas, mas eu não consigo escolher para abrir como administrador. Logo, eu não vou conseguir alterar ele. Por isso que a gente precisa abrir o bloco de notas, e aí com o bloco de notas aberto, a gente vai em arquivo, abrir, a gente vem aqui neste computador e faz todo aquele caminho. C2 pontos, Windows, vai em System32, mesma coisa, Drivers, etc. E aqui não tem nada. Como esse arquivo ele não está com nenhuma extensão que o bloco de notas entende, que normalmente é TXT, ele não aparece aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui, ó, e trocar para todos os arquivos. Agora vai aparecer aqueles arquivos porque eles não tinham extensão. Agora eu falei assim, olha, eu não quero só os do bloco de notas, eu quero qualquer tipo de arquivo, mostra aí para mim que eu quero mexer. Com o bloco de notas já como administrador, eu dou 2 cliques no host e ele aparece isso aqui, ó, para mim, ó. Ele aparece agora esse monte de coisa aqui, ó, 93 a 2009 da Microsoft, é um arquivo realmente antigo. Ele fala algumas informações aqui, o arquivo hosts, e aqui ele dá alguns exemplos de configuração. O que acontece aqui? O IP 127.0.0.1, ele é um IP que corresponde a loopback, corresponde ao próximo computador. Se você não sabe nada sobre IP, ou se você ainda tem dúvida e não está entendendo direito isso que eu estou falando de 127 e loopback, dá uma olhada nesse curso aqui, que é o curso de IPv4 com VLSM. É um curso onde eu e Guanabara a gente gravou aqui no canal falando sobre tudo de IP, de IPv4, da versão, das classes, que aí vai te ajudar a entender isso aqui melhor. Para hoje, você não precisa entender tudo isso, mas seria bom que você entendesse bastante IP para facilitar a tua vida. Tá aqui, ó, vou deixar o link na descrição, e lá na plataforma de cursos aqui do canal, no HRBR Cursos, você consegue fazer esse curso de IPv4 com
com o certificado se você quiser comprar crédito depois para poder emitir o certificado. Você pode fazer o curso inteiramente grátis. No final, se você quiser o certificado, aí você consegue comprar o crédito para poder emitir o certificado. Lembrando que tem prova para poder validar o teu certificado. Então, na hora de emitir, tem código de validação, tem QR Code, tem tudo para fazer com que você consiga usar esse certificado para trabalhar e botar no teu currículo. E ele fala aqui, ó, 127.0.1 é o localhost. E o host está se referindo a um computador, a um dispositivo, alguma coisa numa rede. Quando eu falo que é localhost, quer dizer que é um computador local. Quem é o computador local? O seu computador que você está usando aí. O 127, ele corresponde ao próprio computador. Então, imagina assim, quando você entra num site da internet, esse site da internet está vinculado ao IP. Vamos ver isso agora? Se você apertar a janelinha iniciar do seu computador e digitar CMD, vai aparecer essa tela preta. E nessa tela preta, você pode usar um comando para teste de conectividade, que é um comando ping. Ele é usado para isso. Se você quiser aprender mais sobre o comando ping, para entender como é que ele funciona, as derivações, os erros, esse monte de coisa, dá uma olhada aqui no curso prático de redes, onde eu e o Guanabara explicamos isso melhor, tá? Então tem um curso grandão lá só para falar disso. Depois de digitar o ping, você vai digitar o endereço do site, ó, google.com.br. E você aperta o Enter, você tem o nome Google, que foi o que eu digitei, é o que você digita para entrar aí, porém aqui ele mostra o IP do Google. Então, basicamente, o DNS ele vai fazer isso, ele vai fazer essa associação do nome Google para o IP do Google. Não existe nenhum site no mundo que tenha um nome, ele tem um IP. É tanto que quando eu digitei ping para o Google, o DNS falou assim, olha, você está querendo falar com o Google e eu vou te dizer o IP do Google, para você entender que o nome Google está sendo associado a um IP. Esse IP 127 é o seguinte, toda vez que você usa esse IP, ele não está associado a um site, ele está associado ao próprio computador. Então, todo tipo de mensagem que você mande para o IP 127, volta para o próprio computador. É sempre assim, eu quero falar como se você estivesse conversando você consigo mesmo. Quando você fala sozinho, é o 127. Você está conversando você consigo mesmo para você tentar se entender e saber o que você está falando. O 127 funciona exatamente para isso. Então, entenda, localhost é o próprio computador, 127 é o IP que corresponde ao próprio computador. Até aí tu entendeu. O que a gente faz para bloquear um site usando esse arquivo host? Você vai vir aqui, ó, vai apertar o Enter. Abaixo aqui do localhost, desses numerozinhos aqui, você vai digitar o IP 127.0.0.1, vai apertar um tab para ele pular o espaço ali, né? E vai digitar o IP do site que você quer bloquear. Por exemplo, eu quero bloquear o www.facebook.com. E aí o que eu faço agora? Eu salvo essa alteração que eu fiz. Vou deixar o bloquinho de notas aqui no cantinho e vou abrir aqui o meu navegador. E vou digitar agora facebook.com. Tá girando. E deu erro no Facebook. Para você não achar que eu estou sem internet, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou tirar essa linha aqui, vou remover ela, vou salvar o arquivo de novo, salvei, e agora eu vou tentar abrir o Facebook. E ele abriu normal. Então eu estou fazendo um bloqueio aqui sem usar programa nenhum, apenas usando o arquivo host. Cara, agora que você já conseguiu bloquear só usando o arquivo hosts, vale você curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Muita gente que assiste o canal não é inscrito, então se inscreve e curte. O YouTube liberou a função beta de teste aqui pra gente, que é a função de hype. Quer dizer que a partir do dia que o vídeo saiu, os próximos 7 dias, se você curtir o vídeo, você vai estar hypando esse vídeo, você vai estar impulsionando esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Então, por favor, curte o vídeo e se inscreve aqui para ajudar, porque valeu, você aprendeu a fazer um bloqueio aqui usando o hosts. Então aqui você pode colocar qualquer site para bloquear, sempre direcionando para o 127. Então é só você vir aqui, colocar o 127 em todo mundo, colar aqui, ó, e botar todos os sites que você quer fazer o bloqueio, e depois é só você salvar. Pode acontecer o seguinte também, se você tiver acabado de abrir o site do Facebook, tá com tudo carregado ali, eu tô usando o Facebook como exemplo, é o site que você quer bloquear, e aí você vai tentar bloquear, você faz o bloqueio do site através do host, e quando você tenta abrir, pode ser que por conta do cache, o site ainda abra normal. Então o ideal é que você ou apague o cache ou reinicie o computador, que aí ele vai voltar ao bloqueio normal. Então você bota todo mundo aqui, salva que o bloqueio acontece. Outra coisa importante, agora eu quero que o Facebook seja direcionado para um outro lugar. Eu quero que ele seja direcionado, por exemplo, para o site do Google que eu tentei abrir aqui. Então, eu vou pegar esse IP do Google e vou colocar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu falei assim, ó, toda vez que alguém digitar Facebook, direciona para o 127. É isso que eu fiz. Agora eu vou tirar o 127 e vou botar o IP do Google que eu vi ali, ó. 142.51.133.163. Vou salvar e agora eu vou tentar abrir meu Facebook. Alterei, eu coloquei aqui, ó, o IP que eu queria que acontecesse o seguinte, quando eu digitasse facebook.com, fazer um redirecionamento para uma página falsa. Só que é o problema, ó, o navegador hoje em dia e o próprio Windows, ele já identifica esse tipo de maldade, por isso que no próprio computador eu não consigo fazer isso. Se você assistiu a aula de farm, o que eu falei? A gente altera o endereço no DNS para que na hora que o cara digite google.com, vá para um site falso do Google. No próprio computador já não funciona mais isso, não tem como fazer. Antigamente dava, hoje em dia já não dá mais, porque o próprio Windows,
ó, ele fala que tem alguma coisa errada, porque ele tá vendo que você digitou o endereço Facebook, mas está sendo direcionado para outro IP. Então, se você clica aqui em avançado, ele fala, ó, o website utiliza o HSTS, ó, tem alguma coisa errada ali, pode ser arquivo temporário, tá direcionando para o lugar errado. Então, a gente não consegue simplesmente, que eu sei que você tava com maldade no coração e pensou isso assistindo a aula, mas eu não posso só simplesmente trocar aqui, senão não vai funcionar. Se eu mantiver o 127, ele não vai abrir o Facebook, ele tá, lógico, vamos fechar aqui e tentar abrir de novo, ele já não abre o Facebook. Como ele tentou ver essa informação, agora ele tá mantendo aqui, ó, de novo, ele detectou que tem alguma coisa errada aí, o Facebook não tá abrindo. Então, ó, como eu tentei trocar o IP, eu queria que quando eu digitasse Facebook, abrisse o site do Google, que foi o IP que eu coloquei, o próprio navegador e o Windows já fala assim, ó, navegador principalmente, na verdade, não é o Windows, né, o navegador, ele fala assim, ó, tem alguma coisa errada, você tá digitando aí Facebook, mas não tá batendo com o IP, eu não tô conseguindo ver a validação do certificado digital, então tem alguma coisa errada, hein? Você tava com maldade aí, que eu sei que você deve ter pensado maldade, falei, se eu trocar o IP eu consigo fazer no computador? Hoje em dia, não consegue mais, né? Acho que a aula valeu, você já aprendeu a fazer um bloqueio, é só colocar os sitezinhos ali que você quer bloquear, que eles vão funcionar. Caso você abra o site, bota o bloqueio, e quando você tenta abrir o site funciona, você só fecha o navegador, abre de novo, apaga o cache, dependendo da versão do Windows que você tá usando, ou reinicia o computador, que aí já vai entrar com bloqueio, então você vai conseguir fazer bloqueio dos sites só utilizando o arquivo host. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre internet, sobre segurança, vai começar a falar sobre mais alguns golpes e já tá aí, ó, bagulho pra você testar em casa e praticar. Bota todo aquele site que você quer que sua mãe não abra, seu irmão, seu amigo, seu pai, todo mundo, bota ali que você consegue bloquear sem nenhum programa, beleza? Já me segue aqui nas redes sociais e nos vemos na próxima aula.